Meus amados, Pai do Senhor, bom dia para todos. Hoje já é o dia 25 de março. Aqui nós estamos no 6º dia de quarentena. E para esse 6º dia eu quero deixar uma meditação para todos vocês que se encontram aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, e versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles contentamento. A ordem aqui, ou o pedido aqui de Salomão é lembrar do Criador. E alguns momentos são peculiares para que nós possamos nos lembrar do nosso Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora o que nos chama a atenção é essa palavra antes de determinadas situações. E quais são as principais situações que eu anotei aqui nesse texto para nós nos lembrarmos do Senhor? Primeiro, lembre-se do seu Criador antes dos dias de depressão. Olha o versículo 2. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, ou seja, dias maus. O sol escuro, a lua e as estrelas também. E quando olhava para cima só via nuvens carregadas de água, ou seja, um dia sombrio. Então nós devemos nos lembrar do nosso Criador, primeiramente, antes da depressão, antes que chegue esse vale da alma chamado depressão, que tem tirado a paz de muita gente e tem levado muitos ao suicídio. Devemos nos lembrar do nosso Criador, sabe quando? Em segundo lugar, antes da velhice. Olha o verso 3 ao 5. No dia em que tremer os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, pois já serem poucos, se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, e levantares a voz das aves, e todas as harmoniosas filhas da música te diminuírem. Verso 5. Como também quando temeres o que é alto, andares, degraus, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Ou seja, devemos lembrar do nosso Criador, em primeiro lugar, antes da depressão, segundo lugar, antes da velhice, que nós possamos consagrar a nossa juventude, o fulgor dos nossos dias ao Senhor. Devemos nos lembrar dele antes da depressão e devemos nos lembrar dele antes da velhice. Em terceiro lugar, devemos nos lembrar dele, sabe quando? Antes da morte. Olha aqui o verso 6 até o 8. Antes que se rompa o fio de prata, está falando da vida, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Devemos nos lembrar do nosso Deus, do nosso Senhor, antes da morte. Porque não adianta tentar lembrar-se dele depois da morte, sabe por quê? Teve um homem que foi se lembrar depois da morte, está lá em Lucas capítulo 16, a história, não é parábola, a história do rico e do Lázaro, mas quando ele lembrou do Senhor era tarde demais, tá bom? Outra coisa, outro momento que nós devemos nos lembrar do nosso Criador, sabe quando é? É antes de descobrir que tudo é fútil. Do verso 9 até o verso de número 12, ele vai falar que tudo é fútil. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios, procurou o pregador achar palavras agradáveis, crer com retidão palavra de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, sentenças coligidas dadas pelo seu único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Sabe quando é que nós devemos nos lembrar do nosso Criador? Antes de descobrir que tudo isso aqui é fútil. A nossa vida sem Deus, tudo é fútil. Se Deus estiver fora do seu cotidiano, fora da sua vida, tudo é fútil. Então é bom lembrar do Criador antes de você descobrir que tudo aqui nessa vida é futilidade. Em último lugar,
Sabe quando é que você deve se lembrar do seu Criador? Antes de fazer o que quiser fazer. Olha o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, antes de você fazer qualquer coisa, lembre-se do seu Criador, ok? E sabe qual é a conclusão disso tudo? Está no verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma de tudo isso é: teme a Deus. Segundo lugar, guarda os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque isso é dever de todo homem. Lembra-te do teu Criador. Nesse 6º dia de quarentena aqui, é muito bom nós nos lembrarmos do Criador. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.